Acho que seria legal vocês falarem um pouco sobre isso, a questão da presença de Deus. E até que é um assunto que eu queria depois, não sei se agora a gente já pode falar, a questão do, vou usar esse termo, a gramática, né? Sobre avivamento. Quais os termos que a gente usa, porque às vezes eu presença vejo... manifesta, né? Porque quando às fala vezes... de presença objetiva, popularmente as pessoas conhecem... Sim. Isso, sim. porque parece que rola às vezes uma briga, tipo um telefone sem fio, entre às vezes reformados ou continuistas e cessacionistas, do que a gente está falando. O problema meio semântico. Isso, é verdade. das palavras que a gente acho usa. Que é bom, assim, começando, né, sobre esse termo que eu até usei aqui, a presença objetiva. A gente geralmente faz uma diferença entre o que a gente chama de presença objetiva e subjetiva. A presença subjetiva, ela pode ser subdividida em 2 pontos. Um você tem a onipresença de Deus. Então, a onipresença de Deus, né, Deus ele está presente em todos os lugares. O salmista fala, para onde me ausentarei do seu espírito e tal. Deus está presente em todo canto da sua criação. Mas a gente tem a presença do Espírito Santo em nós, em todos aqueles que creem. Então você pode ter experiências com o Espírito Santo, com essa presença interior do Espírito, e que talvez numa reunião, eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo já deve ter tido essa experiência, você foi numa reunião e aí você foi muito abençoado, você sentiu a presença de Deus, você sentiu Deus falando com você, seja na adoração, seja na pregação, seja recebendo a oração de alguém. Você saiu daquele lugar pensando assim, cara, encontrei com Deus hoje. Mas já teve vezes que um amigo seu falou que teve esse tipo de experiência e você pensou, cara, eu não senti nada. Esse culto foi o tempo todo eu pensando nas contas que eu tenho que pagar, sabe? Pensando na próxima refeição que eu vou fazer. Então, isso daí é uma experiência com a presença subjetiva. Ele habita em mim, mas por mais que Deus seja onisciente, ele não habita no incrédulo. Onipresente, né? Onipresente, desculpa. Sim. É uma questão que... Mas por isso que eu falei da questão da onipresença. Por quê? Porque uma pessoa pode ter uma experiência com a presença de Deus sem que o Espírito habite nela. Mas por que a gente fala que é subjetivo? Não é no sentido de não ser real. É no sentido de que é algo particular a uma experiência interior do indivíduo. E quando a gente fala de presença objetiva, que algumas pessoas vão chamar de presença manifesta, outras vão falar que é a glória de Deus. O que a gente está querendo dizer é que existe uma manifestação da presença de Deus, uma ação do Espírito que não é contida ao interior de um indivíduo ou dependente da sensibilidade de cada um, mas é uma coisa externa a nós. A gente tem exemplos mais brandos e exemplos mais intensos. Existem vários níveis de presença objetiva, porque mas ela é independente de sensibilização. Né? Lá no templo de Salomão seria um exemplo, assim, da nuvem. Tanto lá com fumaça. Salomão quanto com Moisés, lá em Êxodo 40, que a glória de Deus veio sobre o tabernáculo, veio também sobre o templo, e as pessoas não podiam fisicamente entrar. Então, aquela presença e aquela glória eram coisas tão palpáveis né? que fisicamente não dava para ocupar o mesmo espaço. Falando em vocabulário, onde está então a Shekinah na Bíblia? Lugar nenhum. Então, assim... Oh, my God! Vai devagar, né, Ângela? Derrama tua Shekinah. E essa nuvem, que muitos popularmente chamam de Shekinah, aparece também no Monte da Transfiguração. Mas de onde vem Shekinah, então? Shekinah é um termo que nasce no judaísmo a partir da palavra shakan, que é sobre a palavra tenda ou habitação. Então, quando o kabod, que é a glória, entra no tabernáculo, eles chamam aquela experiência de um Shekinah. Não é que exista a glória Shekinah no sentido de que como se fosse um atributo da glória de Deus, alguma coisa assim. É uma classificação dentro do judaísmo para essa presença objetiva habitando entre nós. Algo mais da tradição judaica. Isso. Tá. Não existe na Bíblia esse termo. Agora, na Bíblia, versículo falando sobre avivamento seria só aviva a tua obra, Senhor. Tem mais outro? Não, tem nos Salmos, né?
Aviva-nos e te invocaremos, né? Oh, não lembro. Então, mas porque esse conceito de avivamento que a gente está usando, eu acho que ele não é bíblico, mas é bíblico. Não é bíblico porque na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, não é antibíblico, né? Não é antibíblico. Não há avivamento no sentido de que o que nós estamos pensando em termos históricos e tudo mais é o termo revival, que é reavivamento. Então, Atos não é um reavivamento porque eles não tinham perdido uma vida para ser restaurado. Sim. Agora, quando a gente pega o conceito mais geral de retorno, aí até mesmo no Antigo Testamento teria isso. Né? A própria palavra avivamento no português tem esse sentido. Se você procurar é o início, no dicionário... Não, tem o sentido de reavivamento? Tem o mesmo... É porque pelo fato de que a expressão em inglês é revival, ou seja, tem esse dá uma clareza maior do que o termo significa. Mas se você abrir o dicionário aí, procurar avivamento, o sentido é dar vida a algo que estava prestes a morrer. Não sabia. É o sentido da palavra. E também despertamento, que usa bastante, né? Seria também um sinônimo, né? Sim. Só que o despertamento... Porque tem sempre essa ideia de declínio e restauração, digamos assim. Eu gosto de usar a diferenciação entre reavivamento ou avivamento, despertamento e renovação. Então, eu digo... no meu vocabulário pessoal, que o reavivamento é uma experiência da igreja, o despertamento é uma experiência do incrédulo, porque o primeiro e segundo grande despertamento, eles foram consistentemente movimentos de conversão de pessoas. Mesmo na igreja, existiam aqueles que eram falso convertido. Então não é uma experiência de um simples derramar no culto, como, por exemplo, a gente vê com Evan Roberts. Sim. Você tem, por exemplo, o George Whitefield pregando. Então não é assim a glória de Deus, a nuvem de Deus descendo no meio do povo e todo mundo caindo debaixo do poder de Deus e chorando por horas. Não. É o Whitefield pregando, ou Edwards pregando, e a presença de Deus vinha por meio da pregação, por meio da instrumentalidade da pregação, e manifestações do Espírito aconteciam. Mas essa manifestação era principalmente em relação à conversão, né?